Olá, queridos, graça e paz. Quem nos fala aqui é o professor Glauber Cardoso, professor de teologia, e nós estamos nesse momento conversando sobre introdução em teologia e pensando sobre a doutrina de Deus e, acima de tudo, também a Trindade. Nessa ocasião, nossa conversa estará em torno da própria teologia. Nosso intuito é falarmos sobre a introdução à teologia. Pensarmos, por exemplo, qual a importância da teologia para a sociedade. Quando a gente pensa sobre isso, aí a gente está falando de função, nós estamos falando de importância e nós estamos falando de relação dessa teologia com a sociedade. E aí a gente fica, sobretudo, nos questionando acerca se a teologia ainda hoje é algo importante para os nossos dias. Há pouco tempo mesmo estava como paraninfo de uma das minhas turmas e a minha conversa foi sobre isso. Foi, de fato, entender que a teologia ainda nos fala hoje, ela ainda é uma possibilidade hoje, ela ainda é uma questão hoje. Agora, qual teologia? Que tipo de teologia nós precisamos fazer, fabricar, construir para dialogar com esse tempo tão moderno, tão cheio de mudanças muito rápidas, tão relativista, tão plural, tão diverso, que compõe uma multiplicidade de seres históricos que se transformam a cada dia. Como construir uma teologia sólida, profunda para esse tempo? Ou melhor, será que a teologia ainda hoje conversa conosco? O desafio dos teólogos dos nossos dias é produzir e continuar construindo uma teologia que dialogue com o tempo. Porque a teologia, apesar de tratar das manifestações do Deus e de Deus na ótica cristã, a teologia ela não é divina no sentido de inspirada, inerrante. Não. A teologia é uma construção das nossas experiências, é uma construção da nossa relação cognitiva, é uma construção da nossa visão do tempo. A teologia é uma produção de homens e mulheres que olharam para a manifestação do sagrado com os olhos bem abertos e, a partir daí, produziram, construíram, escreveram. Elas dialogaram. Vale lembrar, e eu faço sempre essa defesa, que a teologia ela é filha da própria comunidade de fé. A teologia não nasce na academia, com toda a construção acadêmica e toda a estrutura acadêmica que nós conhecemos. Ela nasce com o intuito de responder às dúvidas, às questões, de produzir solidez nos argumentos e nas construções daquela comunidade nascente que precisava vencer inúmeros desafios. Tanto o desafio de dar conta de responder à razão da fé, quanto o desafio de também mostrar àqueles pelo qual estavam à sua volta em que eles acreditavam. Pensando nisso, qual a importância da teologia e quais as suas funções? Qual a importância da teologia para a sociedade? São perguntas importantes. E aí me cabe a seguinte pergunta: qual é o papel do teólogo? Nós ficamos com isso. E quando a gente está falando de importância da teologia, a gente precisa pensar, e tem uma citação interessante, como a teologia não é restrita ao domínio do pensamento religioso e ao do sagrado, abrange campo de seu significado para a evolução cultural, a vida intelectual, a interpessoal, destacando as várias dimensões da vida como a história, a natureza, a inviolabilidade da vida, o respeito à ética, os direitos humanos, a doutrina de Deus e o estudo do sagrado. Então a teologia é composta de todas essas questões. A importância da teologia se constitui na capacidade de diálogo com várias dimensões da vida. E eu penso, enquanto teólogo, que essa é uma palavra que não pode fugir da percepção teológica. A ideia do diálogo. O diálogo e a compreensão dialogal de toda e qualquer ciência é o que mantém
a construção e a percepção e, sobretudo, aquele saber vivo. E a teologia não pode perder essa capacidade de dialogar com o tempo e com a história, até porque ela não é atemporal, ela não é eterna. Ela vai se fazendo ao longo da historicidade humana, porque ela é uma produção humana. A teologia propõe um caminho dinâmico entre o sagrado e o profano, parafraseando o Paul Tillich no seu livro Teologia da Cultura, onde ele faz essa relação, ele nos provoca em relação ao profano e o sagrado, o histórico e o divino. É por meio da teologia que esse entrelaçamento do eterno com o infinito e o infinito se entrelaçam. A teologia estuda o sagrado, mas é obra exclusiva do homem. E olha que é importante frisar isso. Quando a gente está pensando no conceito das funções da teologia, como a gente trata isso? Como se trata de um estudo amplo, apresenta também várias funções a depender do campo de atuação. Então, enquanto é aula, você precisa entender o que eu quero com isso. Qual é a minha questão com a teologia? O que eu de fato quero com ela? Eu estou de fato buscando saber. Então, de imediato, uma das funções é desenvolver a totalidade dos ensinos religiosos, dogmáticos ou doutrina da fé. Então, teologicamente falando, a função principal da teologia está ligada à sistematização do pensamento. E aí, no caso do pensamento cristão, seja ele protestante ou católico. A teologia, ela é o lugar onde se reúne, se constitui de maneira sistemática, de maneira dinâmica, mas de maneira muito dogmática, o pensamento cristão, produzido ao longo da história, produzido na relação com a filosofia, produzido a partir das experiências e das compreensões que os homens e mulheres foram tendo ao longo do tempo na sua relação com o sagrado. Logo, apesar de a palavra theo significar Deus, elogia, estudo, não vale dizer que a teologia é o estudo de Deus. Porque para quem crê em Deus e compreende que, na verdade, como dizia Otton, né, no livro O Sagrado, ele é o luminoso, ele excede, transcende toda qualquer percepção, ele não cabe na existência, né? E a maravilha sobre Deus é pensar que esse Deus que não cabe na existência se tornou homem, se fez menino. Para a ciência da religião, há uma redução de Deus, há um reducionismo divino, nessa coisa da encarnação, do Deus conosco, do Deus aqui. Mas, de fato, a pretensão da teologia não é estudá-lo no sentido próprio de torná-lo um objeto específico de estudo, alguém que se coloca numa mesa de um laboratório para se dissecar. Mas, na verdade, a teologia tem como função principal compreender as suas manifestações no campo, no espaço-tempo e na história. Fazendo uma correlação entre isso que transcende, que é eterno, que excede a capacidade e a percepção, e aquilo que se manifesta aqui, que é imanente, que está presente, que está perto. Então, como função principal, ela desenvolve a totalidade desses fundamentos. Mas a teologia também interpreta a existência do homem no mundo e vai determinar as normas, a ética para desenvolver suas ações no mundo diante dos seus semelhantes das instituições sociais. Então é por meio da teologia também que se provoca, que se estabelece, que se constrói estudos profundos e, sobretudo, questões que vão nortear a prática, a norma, a ética, a vida, a praxis dos cristãos, dos adeptos, os que seguem o cristianismo. Então é na teologia que vai se constituir essas tendências, essa maneira de pensar, essa forma de agir, essa relação com o mundo, com a natureza, com o semelhante, com as instituições, é nesse contexto. Então ela tem essa função de interpretar a existência do homem no mundo. Por exemplo, isso não é uma beleza.
quando os holandeses chegam no Brasil, e isso também acontece em relação a todos os outros católicos que chegam nas Américas, eles estão ancorados e fundamentados numa percepção teológica para considerar que os negros e os índios não tinham alma e por isso poderiam ser escravizados, tratados como inumanos. E eu estou citando esse exemplo horrível de o quanto que o cristianismo e a própria ciência teológica ela serviu como base para essa ação violenta, racista e preconceituosa, para dizer que, de maneira geral, essa é a forma pela qual a teologia interpreta a realidade e a existência humana. Então, os comportamentos, sejam eles moral e ético, eles são produzidos por meio da perspectiva teológica. E eu digo como? Para esse grupo, para esse grupo de pessoas que seguem o cristianismo, que caminham à luz da fé cristã. Então há uma produção teológica que vai discutir os comportamentos sobre questões morais mais simples, casamento, a relação com as instituições sociais, a relação com a política, a relação com as pessoas, a relação com o sexo. Então isso tudo tem uma estrutura teológica, isso tudo tem uma ação teológica, um mover teológico, e a teologia vai interpretar isso. E eu gosto dessa palavra, ela vai interpretar a existência do homem no mundo e vai determinar as normas. Ou seja, assim como ela vai orientar a doutrina da criação, da revelação do transcendente e refletir sobre a visão do mundo. Então, teologicamente falando também, a gente está falando de uma concepção, de uma ciência que também vai orientar a doutrina da criação. Existe uma estrutura teológica pronta, estabelecida, que vai sofrer alterações, sim, mas que parte do princípio que dá a Deus essa característica criadora. E também vai estar pautada, por meio da teologia, e é na função teológica que nós vamos pensar, o conceito da própria revelação do transcendente. E mais do que isso, essa transcendência vai refletir sobre a visão de mundo. Porque é importante frisar e lembrar que o cristianismo tem uma cosmovisão. O que seria isso? Ele tem uma visão de mundo. Ele tem um conceito de mundo. E uma das questões básicas que geram choque e, sobretudo, que provocam a tensão, o dinamismo e a crise nessa relação entre o mundo e a igreja, está exatamente porque a igreja tem uma visão de mundo. Ela tem uma ideia de mundo, ela tem uma concepção de mundo, ela tem um conceito de mundo. Isso está claro, isso está posto. E aí, a terceira pergunta é: qual a importância da teologia para a sociedade? Eu penso que essa pergunta é muito importante. E aí, pensando para essa sociedade, onde nós estamos discutindo todo tipo de questões, e principalmente em relação à sexualidade, à concepção de família, o lugar de Deus e da fé, a relação entre política e igreja, vale perguntar qual é a importância dessa ciência para a sociedade. Existe importância? E aí depende, né, de qual teologia. Alguém poderia me questionar. Mas, professor, depende de que teologia. Porque para essa sociedade, uma teologia ortodoxa, não reflexiva, extremamente fundamentalista, que não está aberta a nenhum tipo de diálogo, a nenhum tipo de transformação, a nenhum tipo de adaptação, e que não compreende a pluralidade, a ideia múltipla, a diversidade, o colorismo do tempo presente, bem, essa teologia não tem uma função muito profunda nem muito específica para esse tempo. Então, de que teologia que o senhor está falando? E para ter importância, a gente vai entender de que teologia. E aí, assim, eu vou retomar o seguinte, uma opinião. É pensar de que, independentemente, e aí uma característica que eu disse no início da nossa aula,
que nós não podemos perder para que a gente consiga continuar fazendo valer a nossa importância e tendo que dizer, e sendo ouvido, que é o mais importante, é não perder a capacidade de diálogo. E, acima de tudo, entender que sim, nós estamos fundamentados, partindo de uma experiência, partindo de um conceito de uma verdade absoluta, partindo de uma experiência sobre o sagrado, partindo de uma construção de visão de mundo. Porém, nós precisamos entender que nós não somos só, que não estamos sozinhos nessa construção, e não é só a nossa visão que é a única visão presente nessa multiplicidade, nessa pluralidade de saberes que nós temos em nossos dias. Se nós partimos desses conceitos que eu acabei de dizer, bem, essa teologia que compreende essas questões, ela tem importância profunda na sociedade, porque ela vai corroborar com todos os outros saberes produzidos aqui. De alguma forma. E de algum jeito. E aí não é sobre concordar e discordar, é sobre ser um campo de reflexão e de possibilidade para esse tempo. No decorrer da modernidade, a teologia se tornou cada vez mais restrita aos muros eclesiais e destinada ao consumo interno dos sujeitos religiosos. Cada vez mais, a modernidade colocou a igreja no canto, historicamente falando, prometeu também um mundo perfeito, um mundo sem problemas, porque o que se entende é que o período que chamam-se de período das trevas foi o período das trevas porque a igreja estava no controle, detendo o saber, o pensamento filosófico e todas as questões construídas e produzidas ali. E é claro que isso é uma maneira equivocada, né, e até uma crítica estranha de se dizer, porque não é que nunca não houve luz. Havia controle, havia opressão, sim, mas as grandes instituições foram construídas, inclusive nesse tempo conhecido como tempo das trevas. Instituições que tratavam sobre o saber, as discussões eram nesse nível. Contudo, a modernidade vai botar a igreja no lugar dela. Eu li um livro muito bom do Rubens Amorese, Icabod, em que ele conta exatamente isso, né? Ele traz esse conceito de secularização, que é um conceito de não acabar com um pensamento religioso em si, mas restringir esse pensamento no que tange a relação com a sociedade, restringir esse pensamento no que tange a vida comum no campo social. Essa é uma questão. Então, assim, a modernidade coloca a igreja no canto, ou coloca a teologia, né, no canto. Ela não é mais ela não está ali mais com uma possibilidade profunda para se pensar a sociedade, para se falar sobre sociedade, para se dizer sociedade. Mas seu caráter acadêmico e público perdeu visibilidade. Enquanto as ciências positivistas ganharam força e se institucionalizaram no âmbito da universidade, nas suas mais variadas especializações e aplicações técnicas. Então a modernidade coloca, ela produz esse efeito muito, muito marcante na teologia. Agora, a teologia volta ao cenário. E volta como? A suspeita hermenêutica e ideológica questiona a experiência científica moderna, mostrando a incapacidade da apropriação de um dado puro. Todo dado é interpretado e mediado pela linguagem. Que aí a modernidade traz ela coloca a ciência no lugar de neutralidade e dá esse status de puro. Só que não é bem assim, né? Porque toda pesquisa científica ela parte de alguma inclinação. Tem um livro do Rubem Alves, que eu tenho até esse livro aqui, que é Protestantismo e Repressão,
Ele começa esse livro falando que toda pesquisa ou é fruto de amor ou de ódio. Então a gente é movido de alguma forma. E esses dados recolhidos vão carecer de interpretação. E essa interpretação vai estar eivada desse indivíduo que é histórico e que tem uma perspectiva de mundo, uma capacidade cognitiva, uma maneira específica de olhar as coisas. E o que vai mediar essa interpretação? A linguagem. A linguagem vai produzir a mediação nisso. Então esse conceito de puro, de fato, vai se perder aí. Além disso, a suspeita ideológica revelou que todo conhecimento reflete interesse. Assim, a concepção positivista da ciência começa a ruir, por revelar visão interessada, absoluta e apótica, tornou-se equivocada. Nesse cenário, a teologia sai da periferia e retorna à praça pública, aonde acontecem as grandes discussões existenciais. E cá estamos nós outra vez, né, com isso, e a gente percebe isso muito claro. Hoje em dia, por exemplo, é muito mais comum, as grandes faculdades têm cursos teológicos reconhecidos pelo MEC. As grandes instituições que outrora não eram convencionais, que os cursos teológicos tinham uma função específica de formar os seus líderes ou seus pastores e pastoras, hoje buscaram aprovação e reconhecimento no MEC e conseguiram, né? Então a gente percebe esse fenômeno de fato chegando. Ela retoma sua condição como ciência da intelectualização da fé, capaz de dialogar com o mundo. Então, a modernidade coloca ela no canto e, ao longo do tempo, quando a ciência, de alguma forma, também pega esse status quo, né, de elevação pura e total, de fato, não. E a gente percebe a teologia, de novo, nesse cenário, onde ela tem condições e capacidade, sim, de dialogar com o mundo. Ou seja, um novo reconhecimento da importância do saber teológico. Em alguns países europeus, como Bélgica, Alemanha e Itália, a teologia tem sido acolhida como conhecimento legítimo e pleno, gozando inclusive do reconhecimento acadêmico e a emissão de diplomas emitidos por faculdades de teologia. Isso é uma realidade aqui também, ok? No Brasil, o futuro da teologia, da vida acadêmica nacional, dependerá em muito de sua capacidade de fazer-se legítima dentro da sociedade contemporânea. No Brasil, a discussão sobre a legitimidade da teologia na esfera pública está em alta, inclusive. Principalmente, minha gente, pelo simples fato, se ela tem uma função moral, normativa e ética, e o que a gente está vivendo inúmeras transformações nesses dias. E qualquer teologia que parta de um sentido mais, usando uma linguagem do nosso tempo, fundamentalista, não dialogal, não reflexiva, terá total descrédito e total dificuldade para se manter nesse cenário atual. Ela vai continuar, e o que eu estou dizendo não é que a ortodoxia não é bem-vinda, mas o que a maioria, principalmente os teólogos conhecidos como progressistas, reflexíveis, né, ortodoxos, fizeram ao longo do tempo foi repensar teologia o tempo inteiro, refletir teologia o tempo todo. E, de fato, com mais que nós continuemos aqui com os pés fincados na ortodoxia, pautados na sistematização teológica, fundamentados na crença de que a Bíblia é a palavra de Deus e que é a orientação do céu e de que Deus, de fato, criou todas as coisas, mas ainda assim nós não podemos perder a nossa capacidade dialogal, porque senão nós não conseguiremos conversar com outros além dos nossos. E eu diria que até para conversar com os nossos seria um problema, porque nós não podemos achar que as transformações que acontecem no meio social e no campo social não se dão na vida da igreja. Porque a igreja é constituída de pessoas, ela é feita de gente. Então, no Brasil, principalmente por conta das transformações sociais, das mudanças
de conceitos familiares, principalmente das questões ligadas à sexualidade, e todas essas estruturas e as conversas acerca de gênero, a teologia se arvora de uma possibilidade de estar na trincheira para defender os preceitos da família, da moralidade, os preceitos mais firmados, e enfrenta muita oposição por conta disso. Mas, de alguma forma, as novas narrativas evangélicas que norteiam o solo brasileiro produzem, por meio de uma nova releitura, de uma nova construção, de uma nova hermenêutica, uma nova teologia. Então, eu retomo aqui a minha questão sobre a questão da teologia propriamente dito, e que teologia é essa que é importante para essa sociedade. E aí, pensando para nós. E aí é importante ressaltar o porquê que nós estamos em alta. E aí os desafios são inúmeros para se pensar a teologia nesse tempo, para se compreender a teologia nesse tempo, para se falar sobre teologia agora. Qual é o grande desafio, né? A teologia é desafiada a demonstrar sua capacidade de dialogar, olha a ideia do diálogo, com as ciências na busca da verdade e afirmar a sua especificação metodológica e sua função pública como conhecimento apto a discernir a realidade. Esse é o grande desafio. A tensão entre o privado e o público na teologia é motivo de acaloradas discussões. No âmbito do cristianismo, a igreja é vista como um lugar natural da teologia, a serviço da fé, como eu disse inicialmente, de onde ela nutre o seu saber. É ali. Tem um livro de um padre católico, um livro de poesia, eu vou citá-lo daqui a pouco, em que ele fala, inclusive, sobre isso, que ele traz, inclusive, esse conceito, né? Para teólogos dessa linha, fora do tecido eclesial, não há autêntica teologia cristã. Se a teologia não serve à igreja, aos cristãos, não serve também à sociedade em que a comunidade de fé está inserida. Olha que coisa que eu estou dizendo aqui. É que como produto da comunidade de fé, ela só vai ser importante para a sociedade se ela também servir a comunidade. Não é uma mera produção acadêmica, não é uma mera construção acadêmica no sentido científico da coisa, da sistematização, da teorização dos conceitos que foram construídos ao longo da historicidade, dos pensadores e dos intelectuais que deram e construíram um pensamento cristão ao longo do tempo, desde a patrística até aqui. É mais do que isso. É dizer que essa ciência ela só tem um sentido produtivo, real, efetivo na sociedade se ela também tiver esse mesmo sentido na comunidade de fé, que é a sua origem. Por outro lado, na missão da igreja, a própria teologia questiona a confessionabilidade, ao desenvolver uma reflexão retroalimentada das práticas eclesiais em perspectiva libertadora, tanto da igreja quanto da sociedade. Então, olha que coisa interessante. Essa mesma teologia, na ambivalência de ser a firmeza, a construção sólida para os pensamentos da fé e dos cristãos que estão atrelados à comunidade, mas essa mesma teologia vai questionar as ações de confissão. É ela que vai produzir reflexão sobre a praxe da igreja, sobre a forma de ser igreja, o jeito de ser igreja. Olha o quão profundo é isso. A sociedade interpela o caráter confessional de toda a teologia. A confessionalidade melhor explicitada se faz à medida que estiver aberta ao mundo e ao homem. Ou seja, porque quando a gente está falando de uma confissão, a gente está falando de uma experiência com o sagrado. E, de fato, a construção da teologia se dá a partir daí.
Não é esse? Teologia, o estudo sobre a reflexão ou as experiências com Deus, não de Deus. E nesse sentido, o que se entende é que essa confessionalidade ela é melhor explicitada, ela fica mais clara, ela se torna mais possível se ela estiver aberta ao mundo, e ao homem, e ao humano. A missão da igreja e a teologia. A função da teologia não se restringe ao âmbito intraeclesial, pois a igreja não existe para si mesmo ou para si mesma. A igreja é eclésia, palavra grega composta pelo prefixo ek, que dá a ideia de movimento para fora, reunião, assembleia ou congregação voltada para fora. A igreja é essencialmente missionária, de portas abertas, voltada para o mundo. Como dizia o doutor Alessandro Rocha, a igreja precisa ser cada vez mais mundana, no sentido de estar no mundo, nas experiências com o mundo e nisto viver e anunciar a boa nova. Em sintonia com as necessidades concretas da vida das pessoas, em obediência à missão de Deus, que aqui se constitui a missão Dei, é estar no mundo. Estar no mundo, estar mesmo, estar plenamente. E aí uma coisa que eu coloquei, eu acho que é importante a gente ressaltar, é dizer o seguinte: a teologia é humana. E aí eu disse, e isso é maravilhoso. A teologia é um produto humano, limitado pelas contingências culturais, o que não reduz em nada a revelação. Pelo contrário, além de livrá-la do reducionismo ideológico, dá-lhe condições de abertura à nova compreensão do mundo e dos seres humanos. O que faz da teologia um discurso sobre o absoluto e não um discurso absoluto. Né? Isso é uma afirmação do Agenor Brengent. Acho que é isso. E eu gosto disso, olha. Ela é um discurso sobre o absoluto, não um discurso absoluto. A gente precisa ter essa percepção, essa compreensão. No mundo atual, a teologia estritamente fechada, privada, monoconfessional, está condenada a não ser ouvida e a não ser sequer entendida pela sociedade. Diante da complexidade das culturas contemporâneas, tal teologia se mostra incapaz de dirigir-se à sociedade atual. E aí você pode me perguntar, mas professor, como é que nós vamos fazer isso sem perder a identidade, a fé, o apego? Existe possibilidade de nós mantermos o credo, mantermos a fé, mantermos o vínculo calcado na nossa percepção basilar, que é a confissão de que Cristo Jesus veio em carne e salvou o mundo, e Ele é a revelação, a palavra encarnada. Mas entender que essa produção humana, teológica, que vai lidar com as normas, com as regras e com a ética, ela está atrelada especificamente, mesmo partindo dessa revelação, à historicidade e à leitura e à compreensão. As cartas de Paulo, e constantemente Paulo provoca, ele fez isso em Roma, por exemplo, com a igreja em Roma, ele provoca uma necessidade exclusiva de reler e compreender o tempo. Discernam o tempo. Entendam o tempo. E o próprio Paulo dá uma aula sobre essa relação dialogal com a experiência em Atos 16, quando ele entra no panteão de deuses e lá entre os atenienses. O discurso, Paulo considera a cultura, considera a religiosidade, considera os filósofos. Ele apresenta uma outra coisa, ele propõe uma outra perspectiva, ele abre um outro canal de diálogo entre aquelas pessoas, mas ele propõe um novo saber teológico, mas não desconsidera nada
daquilo que aquelas pessoas já haviam sabido, já haviam considerado, já haviam entendido e já haviam percebido. Eu penso que é possível isso. Há um teólogo brasileiro que diz que nós não temos necessidade nenhuma de destruir a boa nova de ninguém para contar a nossa. Então, necessariamente, abrir as portas para o diálogo, para a relação com essa sociedade e buscar saber e entender essa contemporaneidade com todas as suas complexidades e pluralidades é o único caminho de manter viva a ideia de uma teologia que é importante para a sociedade. E também, eu diria, o próprio papel nosso enquanto teólogo. Nós estamos sugerindo aqui que o teólogo e a sua teologia não tenha senso de pertencer. Não se trata disso. A teologia sem enraizamento confessional sofre de raquitismo nos seus fundamentos, além de ser sujeita à manipulação ideológica. Ela perde a identidade por não estar enraizada em suas fontes, em sua tradição. O teólogo precisa estar enraizado na fé de uma religião, ou da sua religião, ou do cristianismo, ou da fé cristã. Mas se permanece somente ali, ele não estará à altura daquilo que o trabalho exige dele. Ou seja, entender que os seus pés estarão de fato na experiência com a fé, mas que a sua cabeça, o seu corpo, a sua historicidade vai precisar produzir esse conceito dialogal com o mundo. Por exemplo, na experiência dos judeus no cativeiro da Babilônia, é interessante, eles estavam extremamente preocupados com o que fazer, e é o próprio Deus que, por meio de Jeremias, diz a eles para que eles pudessem casar-se, vender, se comprasse, ou seja, construir, plantar, viver, se relacionar. Os pés fincados na experiência da fé não nos arranca daqui. Quando eu dou aula de teologia da cultura, eu falo exatamente disso. Eu falo exatamente desse conceito, né? E isso é importante. E aí a gente chega aqui para pensar o seguinte: a teologia nasce na comunidade de fé e deságua na sociedade. São dois grandes conceitos de hoje. E a teologia é o caminho de diálogo entre a igreja e a sociedade, né? E aí a gente está pensando, falando disso, a gente chega aqui com esses dois conceitos, de uma teologia que nasce na sociedade, nasce na igreja e deságua na sociedade, para uma teologia também que é um caminho de diálogo para essa comunidade de fé. E isso também não pode se perder, que são duas questões que precisam estar bem claras para nós. E aí, assim, quando a gente olha para esses dois conceitos que a gente chega aqui no final, ou pelo menos nessa parte da nossa aula, a gente entende exatamente algumas questões que é importante. E que para mim fica muito clara também. Por exemplo, já pensando nisso, o livro Cristo Está Vivo, do Michael Coste, tem uma citação fantástica, que eu sou apaixonado por ela, um texto católico. Precisamos do trabalho dos teólogos. Cadentes são as questões que desafiam os cristãos de hoje. Quem nos ajudaria a resolvê-las, se não os especialistas? Se os especialistas não estudassem. Mas então, cuidem eles
de não ceder à tentação de falar demais, de escrever rápidos artigos. Labutem no silêncio e ofereçam-nos, de tempos em tempos, diz ele, o fruto nutriente de sua ciência, deixando aos tradutores o cuidado de transmiti-la a todo o povo de Deus. E isso é formidável quando eles falam sobre isso. Eu gosto disso porque ele deixa muito claro nessa citação, e aí fica como reflexão, o nosso papel enquanto teólogo, toda a nossa produção acadêmica, mas também o que ele vai chamar de tradutores são os homens e mulheres de vida simples da comunidade que estão com o texto na mão, fazendo a sua releitura a partir do chão que eles pisam. Longe, né, das nossas salas e nossas mesas de pedras de mármore e de toda aquela construção que nos cabe num quadrado em sala de aula. Nós temos pelo menos algumas teologias nesse processo, que é a teologia sistemática, né, que vai ser responsável pela sistematização de toda a fé cristã. A teologia bíblica, que organiza as conclusões obtidas nos estudos exegéticos e hermenêuticos a fim de entender o desenvolvimento e aplicação da revelação de Deus. A teologia histórica, que investiga os mecanismos socioculturais que deram início às ideias, sistemas e afirmações teológicas. A teologia prática, que analisa a aplicação da teologia na vida, o que está acontecendo, por que está acontecendo, e o que deve acontecer e como devemos responder. Essas são perguntas que estão dentro daquilo que a gente chama de teologia prática. E aí, eu chamei o tempo todo aqui na sala teologia de ciência. Por que eu disse isso? Porque há um debate em torno do tema. A teologia não é uma ciência da religião, e nem ciência de Deus ou da salvação, mas sim um saber sistêmico cujo pressuposto fundante é uma experiência de fé, que afirma a existência de Deus e crê que ele se manifesta na história e se manifestou especialmente em Jesus Cristo. Isso é uma citação de um livro muito bom, que o título é Outra Teologia Possível e Outra Igreja Também. O autor é o Celso Pinto, que é um teólogo, doutor na PUC, e a sua esposa, né, Aurelina de Jesus, que também é mestre em teologia e pedagoga pela UERJ, FEBEF. E o que é teologia? Ou seja, a teologia como explicação da realidade. Foi nesse sentido que primeiro se utilizou o termo teologia, nos séculos antes do advento de Jesus Cristo, entre pagãos. Assim, os gregos antigos chamavam de teólogos os poetas e outros autores que explicavam a origem das coisas mediante mitos acerca dos deuses. Na igreja cristã, às vezes, a teologia é entendida como a explicação da realidade, frequentemente com consequências funestas. Ou seja, a ideia lá do Galileu, terra e o sol, né? A gente sabe o que aconteceu com ele, só porque ele disse o que estava diferente, que no sol não parou coisa nenhuma, porque a terra, de fato, é que fazia esse processo de movimento. E aí, quando a gente pensa que a teologia também é uma sistematização da fé cristã, desde os primeiros tempos na história da igreja, viu-se a necessidade de sistematizar a fé cristã, ou pelo menos os seus pontos essenciais. Já em meados do século II, havia o que se chamava regra de fé, que era uma breve lista dos pontos essenciais com ênfase especial naqueles que alguns negavam. Até o fim desse mesmo século, o princípio do terceiro, o grande sistematizador da fé cristã, foi Orígenes. A teologia como defesa da fé, né, e como ponte até os não crentes. Desde as datas bem antigas, viu-se a necessidade de defender a fé diante de quem a criticava, assim como de preparar o caminho para que os não crentes pudessem aproximar-se do Evangelho. Então tem uma questão apologética e uma questão de evangelização. E aí a teologia também aparece como essa crítica da vida e
e da proclamação da igreja. Outro modo de entender a função da teologia é vê-la como uma crítica da vida e da proclamação da igreja à luz do evangelho. A igreja tem a incumbência de proclamar o evangelho e de vivê-lo. E é uma tarefa que nós enfrentamos conhecendo nossa incapacidade. A gente percebe também que ao longo do tempo há uma relação dessa teologia com a filosofia, né? Tanto a teologia como algumas escolas filosóficas tratavam a respeito do sentido da vida, dos valores éticos, das realidades. Ambas parecem ser disciplinas relativamente abstratas. A filosofia parece ser filosofia, ser introdução ideal à teologia. Oposição entre ambas das disciplinas, coincidência entre as duas disciplinas. Orígenes, Scottro, Erigena, Hegel e dos hegelianos, Rudolf Bultmann, os escolamento entre duas disciplinas. A primeira serve de introdução à última. Justino Marques e Tomás de Aquino. Houve um período mesmo de discussão entre se a filosofia deveria ser usada com a teologia ou não. O Justino Martins era um desses camaradas que defendia essa relação bem profunda entre uma coisa e outra. Quando a gente fala de teologia e ciências físicas e naturais, a partir lá do século XV, houve no mundo ocidental toda uma série de descobrimentos que revolucionou o mundo como se concebia o universo. O problema está na tentativa de interpretar a realidade. O modo em que vemos a relação entre a teologia e as ciências naturais dependerá do modo em que vemos a função da teologia. E aí isso é importante, porque a gente não pode olhar para a teologia como um discurso absoluto, né? A teologia e as ciências humanas sociais. A teologia e as ciências sociais humanas. A realidade humana interessa para a teologia e as condições sociais e humanas afetam a teologia. Então, uma relação profunda aqui entre essas ciências e a teologia. Quais são os limites da teologia? Bem, o modo mais frequente pelo qual a teologia se ultrapassa, o modo mais frequente pelo qual a teologia ultrapassa seus próprios limites é esquecendo-se que ela sempre existe dentro de um contexto. E que esse contexto lhe dá uma perspectiva que é sempre parcial, concreta e provisional. E assim, o que eu estou dizendo com isso é que a teologia é filha do tempo. Ponto. Ela não é divina. Qual é o grande questionamento da teologia que a gente vai chamar de originante? Podemos afirmar que o primeiro questionamento que surge na perspectiva teológica, na comunidade de fé, é justamente a tentativa dessa comunidade de dizer quem é Jesus para a humanidade e quem é a humanidade a partir de Jesus. Observando parte da produção e inquietações dessa comunidade, compreendemos que esta é a primeira fonte da teologia. O esforço para mostrar ao mundo que Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, é de fato o Deus encarnado. O testemunho registrado no Novo Testamento foi feito pela teologia originante, frontal ou dentro da perspectiva do paradigma, estimuladora de toda a teologia posterior. Sua base se tornou irredutível para todo exercício teológico. Melhor, irrenunciável para todo o exercício teológico. Indiretamente, a afirmação da primeira comunidade cristã se faz dogma. E aí isso é uma fala do André Botelho, que também é um grande teólogo. Quando a gente fala de teologia neopatrística, a gente está falando de uma teologia que abarcou um período de 6 séculos, compreendendo desde a geração posterior
a dos apóstolos até as que prepararam a teologia medieval. As suas principais cidades consideradas centro da teologia são a cidade de Alexandria, no Egito atual, e se destacou como centro da educação teológica cristã. O estilo teológico característico veio a ser associado a essa cidade, ao qual retrata sua antiga associação com a tradição platônica. A segunda cidade é da Antioquia, uma região vizinha da Capadócia, hoje atual Turquia. Os pais da igreja: Justino Mártir, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano e Agostinho de Hipona. Aí a gente tem algumas teologias que foram surgindo ao longo do tempo: teologia do processo, teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia da missão integral, teologia católica e a própria teologia liberal. E aí, o Dr. Vanderlei, que é o reitor da Faculdade Unida do Espírito Santo, ele fala sobre o enfraquecimento da teologia, né? Seria um retorno a uma realidade eclesial que vive em constante diálogo com a sociedade, levando sempre a vida comum dos santos e a encarnação de Cristo. Isso é profundo. Porque ao mesmo tempo que a gente eleva, teoriza, sistematiza, intelectualiza, a gente enfraquece, não no sentido depreciativo, mas no sentido de voltar às origens, ao chão, à periferia, à comunidade, à dúvida simples. E esse é o caminho de diálogo com a sociedade. Sem esse caminho, não há possibilidade. Bem, queridos, eu espero ter contribuído para você e te feito perceber exatamente o seguinte: que nós estamos falando de uma ciência humana, e como diz um grande amigo meu, que também é professor de teologia, a teologia ela se faz e ela se constrói a lápis. A gente não pode perder isso. A gente não pode, em hipótese alguma, esquecer disso. Nós estamos falando de uma teologia que se constitui e se faz exatamente ali, nesse lugar. Deus abençoe você. E eu deixo aqui várias dicas, né, de livros de teologia sistemáticas, alguns que eu citei aqui, mas as principais sistemáticas: a do Tillich, a sistemática do Gruden, Wagner, Wayne Grudem, Millard Erickson, Augusto Strong, são sistemáticas muito boas. Bancroft é uma boa sistemática para a gente construir uma teologia mais pensando um campo mais ortodoxo. Mas tem uma teologia sistemática, uma perspectiva muito filosófica do falecido Dr. Alessandro Rocha, que é a teologia na perspectiva contemporânea. Tem um livro do Dr. Rezende, Jonas Rezende, que ele escreveu Deus Fora do Espelho, que é um livro extremamente teológico, que compreende uma perspectiva muito profunda sobre Deus. Ele pega as principais questões do campo teológico: Deus, homem, tempo, vida e isso, espiritualidade. É um texto muito profundo, nos ajuda. O que eu citei mesmo, Uma Nova Teologia Possível, uma igreja também, é um livro muito bom, que pode nos auxiliar muito nessa nossa construção e percepção aqui. Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima aula.